Quando a gente começa a andar de moto, recebe muitos conselhos que nem sempre são corretos. A formação na motoescola não toca em muitos assuntos, como posicionamento na moto, curvas, como usar os dois freios ao mesmo tempo. E os nossos amigos muitas vezes também receberam conselhos ruins que eles continuam contando para as outras pessoas e que na verdade não passam de mitos. Então nesse vídeo nós reunimos 7 mitos que nós ouvimos muito por aí e vamos explicar por que eles não são verdadeiros. Quanto maior for a velocidade da moto, principalmente na estrada, mais tendência de manter a trajetória, mais tendência de continuar indo em linha reta, mesmo que você precise fazer uma curva. E fazer o pêndulo, jogar o corpo para dentro do lado da curva, não vai ser o suficiente para a moto mudar de trajetória com facilidade e com eficiência. Então são precisos outros comandos do corpo para que isso aconteça de uma maneira até mais fácil, sem que você dependa tanto de jogar o corpo e fazer muito esforço para trazer a moto para a trajetória. O principal comando para você mudar a moto de direção a partir de uns 50, 60 km por hora já não é mais virar o guidão para o lado de dentro da curva, que é o que a gente faz até de bicicleta quando está transitando entre os carros. Isso já não funciona mais a partir de uma certa velocidade. O principal comando é o contra-esterço. Contra-esterço, virar ao contrário, esterçar ao contrário o guidão. Então vamos supor que a gente queira fazer a curva aqui para esse lado da direita. Você vai suavemente dar uma empurradinha na manopla aqui da direita e a moto tende a deitar e se direcionar para o lado de dentro da curva. As pernas e os pés também podem ajudar a mudar de direção. O corpo inteiro trabalha junto com a moto na hora de fazer uma curva. A perna do lado de fora da curva, vamos continuar falando aqui de uma curva à minha direita, você pode, sempre encostada no tanque, você pode empurrar levemente com o joelho aqui contra o tanque. E a perna do lado de dentro, também encostada, você usa o seu pé como se fosse empurrando a pedaleira para baixo. Então com isso você está fazendo um movimento de rotação e ajudando a moto com as suas duas pernas a se inclinar do lado de dentro da curva. Outro mito é de que você não deve usar o freio dianteiro da moto porque ele derruba com muita facilidade ou porque a moto capota de tão forte que ele é. Bom, o freio está aqui por um motivo. Você pode ter certeza disso, que o fabricante não ia colocar um freio a mais na moto à toa para ninguém usar. O freio dianteiro é o freio mais forte da moto, sim, e é o principal responsável para que a moto pare num espaço mais curto. Então pode usar o freio da frente com tranquilidade, a moto não vai capotar. E para você evitar o travamento se sua moto não tem ABS, principal dica, use só 1 ou 2 dedos na alavanca, você vai ter muito mais sensibilidade e tem força suficiente para pressionar, porque se você, por exemplo, tomar um susto com alguma coisa que vem na frente e tiver com os 4 dedos aqui na alavanca, a probabilidade de você aplicar força demais e pressionar a alavanca inteira de uma vez é muito maior. Com 2 dedos você provavelmente não vai travar a frente. Outra coisa, é muito mais fácil você travar o freio de trás do que o freio da frente, porque a gente tem menos sensibilidade no pé, então muito mais fácil você travar atrás do que travar na frente. Como é que você distribui a força de freio dianteiro e traseiro? Mais ou menos 70% da força aqui no freio da frente e uns 30% da força aplicada aqui no pedal no freio de trás é o ideal para coordenar a atuação dos dois freios. E uma última dica, para você evitar de perder o controle, de escorregar ou até de travar o freio, não acione o freio, isso vale tanto para frente quanto para a traseira, não acione o freio em cima de sinalização horizontal, faixa pintada, aqueles tachões, principalmente se tiver molhado, aí é melhor nem passar por cima, evite, porque a probabilidade de você escorregar, principalmente com piso molhado, é muito grande. Os sistemas eletrônicos anti-travamento atuais são mais precisos do que a maioria de nós humanos. Eles monitoram a velocidade de giro da roda em frações de segundo para que, em caso de travamento, muito rapidamente eles aliviem um pouco da pressão aplicada sobre a pinça e o pistão de freio e retomem também numa fração de segundo para que a frenagem continue com o máximo de eficiência. Alguns freios ABS de anos atrás realmente eram lentos na velocidade de reação
e alongavam o espaço necessário para a frenagem, é verdade. Mas pode ficar tranquilo que isso não acontece mais. E sim, os pilotos nas corridas não usam freio ABS, se é que dá para servir de parâmetro. O nível de habilidade deles é muito superior ao de qualquer motociclista comum. E outra, para muitas manobras, eles precisam provocar intencionalmente o travamento da roda. As luvas feitas para motociclista são produzidas de materiais que são finos o suficiente para que a gente mantenha a sensibilidade nos comandos, mas também tenha aderência para que os dedos não escorreguem quando a gente precisa acionar. E o principal, elas existem para que no caso de uma queda com deslizamento no asfalto, a gente não machuque as mãos. Luvas de algodão, por exemplo, como aquelas que o mecânico usa ou para a operação de maquinário, se for arriscar andar com ela de moto, o efeito vai ser exatamente o contrário. Ela faz tudo o que não deve fazer. É muito grossa, você realmente não tem sensibilidade nenhuma em cima dos comandos, escorrega, desliza, o que é perigoso também. E o mais importante, que é proteger, no caso de deslizamento no asfalto, não protege, ela não resiste em contato com o asfalto. Todos os capacetes vendidos no Brasil precisam ter o selo de aprovação do Inmetro, indicando que eles passaram nos testes de impacto. Mas isso não significa que todos eles resistem igual. Eles apenas resistem a um nível mínimo de impacto. Quanto mais sofisticado e moderno for o material do casco, mais resistente vai ser o capacete. Os cascos produzidos de plástico ABS são os menos resistentes. E os de fibra de carbono, no outro extremo, os mais resistentes. Da mesma maneira, as viseiras que protegem os nossos olhos também variam muito. Elas podem ter menos de 1 milímetro ou até mais de 3 milímetros. Quanto mais, melhor. No exterior existem órgãos governamentais que aplicam testes mais rigorosos que os brasileiros. E o interessante é que eles classificam o nível de resistência do capacete, com estrelas, por exemplo, até 5 estrelas. Então eles não só aprovam ou rejeitam o capacete. E para modelos que são vendidos também fora do Brasil, você pode fazer a consulta no site do Sharp. Te disseram que gasolina premium, aquela gasolina de alta octanagem, com 90 octanas ou até mais, faz a moto ficar mais rápida, ser mais potente? Não é bem assim. Na maioria dos casos, o efeito é completamente nulo, a não ser no seu bolso. As motos que vão sentir algum efeito, que vão ter algum benefício desse tipo de gasolina, são motos de alta performance, são motos com motores muito comprimidos, com taxa elevada, de 11, 12, 13 para 1. Ainda assim, a maioria dos motociclistas não vai conseguir sentir esse efeito. Um dono de moto super cuidadoso, criterioso com a manutenção te disse que troca a cada 1000 quilômetros, bem antes do que pede o manual, para aumentar a vida útil do motor dele. Isso já foi verdade décadas atrás, quando os óleos minerais eram muito menos modernos, os motores também, se trocava óleo a cada 1000 quilômetros. Mas hoje em dia existem bases sintéticas ou semissintéticas com propriedades muito mais sofisticadas e uma durabilidade muito maior, alguns duram até 15 mil quilômetros entre trocas. Então, não tem necessidade de trocar o óleo a cada 1000 quilômetros para você preservar o seu motor. Existe um caso previsto nos manuais em que a troca acontece depois de 1000 quilômetros. É só a primeira troca da maioria das motos, quando o motor começou a funcionar, as peças começaram a atritar pela primeira vez, então os componentes móveis acabam soltando algumas partículas de metal que contaminam rapidamente o óleo nesses primeiros quilômetros de uso. Então sim, a primeira troca da moto geralmente acontece com 1000 quilômetros. E as seguintes, existe uma situação em que os manuais prevêem uma troca antecipada. É o uso severo. E nesse caso, a troca deve acontecer na metade do que seria previsto para um uso de moto normal, não a 1000 quilômetros. Oferecimento Mobil Supermoto. Move você e sua atitude.